Olá, graça e paz, que o nosso Senhor Jeová e o seu Filho Jesus Cristo abençoe a todos. Hoje, esse vídeo, vamos falar sobre costume local, doutrinas de homens do corpo governante. Costume, também podemos dizer que é hábito, né? Aquilo que a pessoa costuma fazer, se torna usual. Isso pode ser individualmente ou de forma coletiva. Será que um cristão ele tem que basear a sua vida, as suas decisões com respeito a costume local, mesmo sendo esse inofensivo ou não? Né? O corpo governante ele diz que, dependendo do costume, né, se esse não é errado, o cristão, ao tomar uma decisão pessoal, ele tem que se basear no costume local. Isto porque o próprio corpo governante, ele diz que na Bíblia há leis e princípios. Leis são leis específicas, como diz não cometer adultério, sobre a fornicação. E princípios não são leis, né? São apenas alguma coisa na Bíblia que te dá uma noção do que você deve fazer ou não. Por exemplo, na Bíblia diz que não devemos poluir o nosso corpo. E lá não diz que você não pode fumar, por exemplo. Mas com base nesse princípio de que você não deve poluir o seu corpo, você não fuma. Porque você sabe que o fumo, ele faz ao organismo de um ser humano, né? E nós devemos apresentar nossos corpos santos e aceitáveis a Deus. Mas aí tá. Mas há coisas na Bíblia que ela não diz nada. Ela se cala com respeito a certas coisas. Daí, caberia ao cristão tomar sua decisão pessoal de se iria fazer determinada coisa ou não. Aí entra a questão do costume local, que o corpo governante diz. Que nesses casos, o cristão ele tem que se basear no costume local. Né? Mas a Bíblia diz alguma coisa, né? A Bíblia diz que se nesse caso não há nenhuma lei, nenhum princípio contido dentro da palavra de Deus, nós deveríamos seguir costumes locais, sendo eles inofensivos ou não. Nesse caso, nós não estaríamos trazendo doutrinas de homens para dentro da igreja de Cristo? Daí você que é testemunho de Jeová, você que não é mais, analise a situação. Na realidade, o que acontece é que o corpo governante, ele quer controlar cada aspecto da vida do cristão, do testemunha de Jeová. Eles querem ter o total controle. Então, se ele deixar que esse cristão comece a pensar por conta própria, ele vai perceber que muitos dos ensinos do corpo governante são contraditórios, estão errados, e essa pessoa vai sair dessa organização fraudulenta. Vamos ver aqui Gálatas 1, do 6 ao 10. Gálatas 1, do 6 ao 10, para vocês terem uma noção do que a Bíblia diz sobre questão de nós tentarmos agradar a homens, porque é isso que o corpo governante diz, né? Nós devemos pensar nas pessoas de fora. Na realidade, o cristão tem que ter uma boa conduta. É isso que o cristão tem que ter uma boa conduta perante as pessoas de fora, mas em questão de assuntos particulares, o que o cristão vai fazer ou deixar de fazer, isso é assunto pessoal. Você não pode basear a sua vida no que as pessoas de fora acham ser certo ou não. Porque se você fizesse isso, muitos dos seus parentes e amigos provavelmente não gostariam que você estivesse servindo a Deus, né? Acha que você está perdendo tempo, né? Que você está jogando sua vida fora, porque você está tentando servir a Deus e muitos nem acreditam que Deus existe. Gálatas 1, do 6 ao 10. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Na verdade, não é o evangelho.
o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um Evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradáveis a pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É direto, irmãos. É direto. A gente não tem que agradar a homens. A nossa conduta tem que ser certa. Mas nós não devemos estar tentando a aprovação de pessoas do mundo, trazendo costumes do mundo para dentro da igreja. Por exemplo, não há nada na Bíblia que diz que você não pode usar uma barba, desde que ela esteja arrumadinha, bonitinha, né, bem cuidada. Mas as testemunhas de Jeová dizem que o costume local, né? Mas não existe isso, costume local. Ou está na palavra de Deus, ou não está. Né? Que vai além disso é do maligno. Não é de Deus. Tentar controlar a vida das pessoas dessa maneira, isso é absurdo. Né? Porque eles não gostam da barba. E existe um porém, né? A questão da barba, que depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? Por que existe essa proibição aí por parte das testemunhas de Jeová. Mas como nós vimos, quando se fala do Evangelho, é tudo aquilo que Jesus ensinou e que foi passado também pelos discípulos, né? E pelos apóstolos. O que passar disso aí não é de Deus. E tem um outro texto também, João 1, 9 e 10. Vamos ver também. Porque daí eu vou explanar um pouquinho mais a respeito desse assunto aí. Com respeito o que acham outras pessoas, até alguns pastores, com respeito a esse negócio de costume. 2 João 1, 9 e 10. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões de vossas casas, tampouco o saudeis. Você conhece esses textos, né? Então, os velhinhos do corpo governante aí, eles trazem uma doutrina que não é bíblica. Costume local não é bíblico. Você está tentando agradar a homens, não a Deus. E assim, eu peguei algumas informações do site Gospel Prime que eu achei muito interessante. Que fala que no contexto bíblico, doutrina significa qualquer ensino extraído da Bíblia, a carta magna dos cristãos. Então aí fala assim que existem pelo menos 3 formas de doutrina. A doutrina que é de Deus, daí Mateus 7, 28. A doutrina de homens, Mateus 15, 9. E a doutrina de demônios, 1 Timóteo 4, 1. Daí aqui fala que, segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva, existem 3 grandes diferenças entre doutrinas bíblicas e costumes. A. Quanto à origem. A doutrina é divina, o costume em si é humano, feito por homens. Né? B. Quanto ao alcance. A doutrina é geral, ou seja, no mundo todo, né? Doutrina de Deus. E o costume em si é local. Está restrito ali a uma localidade, né? C. Quanto ao tempo. A doutrina é imutável. O costume em si é temporário. Ou seja, porque às vezes, em determinada geração, as pessoas seguem aquele costume. E quando aquela geração passa, ou seja, aquelas pessoas morrem, e às vezes aquele costume ali morre junto com elas. Ficou restrito ali aquela geração. E aqui fala que nós, segundo o Gospel Prime, devemos diariamente buscar a prática do fruto do Espírito, que são expressões do caráter de Cristo em nossas vidas.
De acordo com o pastor John MacArthur, ele faz uma pergunta: há suficiência em Cristo? Absoluta suficiência. O desafio para nós é conhecermos melhor a Cristo, servi-lo fervorosamente e sermos mais conformados à sua imagem. Então nós devemos seguir a quem? Nós devemos nos parecer com quem? Com Cristo. Não com costume de homens. Trazer doutrinas de homens para dentro da igreja. E o outro aqui, o pastor Altair Germano diz: prefiro a promoção de uma tomada de consciência quanto ao bom senso e ao pudor, fundamentados nos princípios espirituais, éticos e morais da santa palavra de Deus. Bonito, né? Então, nós temos que ter um bom senso, mas esses direcionados pela palavra de Deus, mesmo que não haja leis ou princípios que digam o que nós devemos fazer ou não, nós, cristãos, se nós nos deixarmos influenciar pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós vamos tomar boas decisões, não baseadas em costume de homens, mas unicamente em Deus. E é interessante também pelo site Gospel Prime, fala que a doutrina, ela pode gerar bons costumes, mas os costumes não podem gerar doutrinas. Então não devemos confundir isso, meus amados. O que o corpo governante faz é simplesmente coisa de homens. É um modo de continuar controlando a mente de seus adeptos. É só isso. É continuar mandando na tua vida, dizendo o que você pode ou não fazer. E aí, é sempre aquela coisa. Quando eles dizem lá, ser igual aos bereanos, que iam lá ver se Paulo, o que Paulo falava estava nas escrituras, faça o mesmo. Pergunta lá pro teu ancião lá, por que você tem que basear a sua vida em costume local? Costume local, irmãos, não é nada mais que doutrina de homens. Eles gostam de usar, jogar com palavras, né, que tem o mesmo significado. Se vocês pesquisarem a fundo essa questão de costume local, você vai chegar em costume, vai pesquisando, vai chegar em moda. Segundo eles, um cristão deve seguir a moda do mundo? Não, né? Mas se você for pesquisar, costume local é nada mais que isso. Como eu disse no começo, ó, hábito, o que é usual. Um cristão ele tem que seguir o que o mundo segue? Não. Nós devemos nos basear exclusivamente na palavra de Deus. E fazendo assim, nós vamos estar agradando a Deus e não a homens. O nosso objetivo como cristãos é esse. Para que nós, como cristãos, nós somos cidadãos do céu. Em cada país existe uma legislação que esse cidadão tem que se basear, né? Tem que seguir. Os que são cidadãos do céu, eles também têm uma legislação. A legislação é essa. Isso aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Essa é a legislação do cristão. Baseie a sua vida por isso, meus irmãos. Não por palavra de homens, não. Não siga o que esses homens estão dizendo, não, porque eles estão se enrolando cada vez mais. Cada dia é uma mudança de entendimento. Recentemente agora, essa aí do rei do sul e rei do norte, né? É a dança do rei do norte, toda hora muda. Parece dança das cadeiras, né? Ou aquela brincadeira salada mista. É esse, não. Então, não norteie tua vida por corpo governante, não. Seja sábio. Alegre o coração do teu Pai Celestial, Jeová, e faça o que é certo, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Mesmo que não haja uma lei específica,
tenha um bom senso na hora de escolher o que você vai fazer. Mas porque você quer agradar ao Pai e não a esses homens, não. Porque são meramente homens que uma hora estão aqui e outra hora não estarão mais. Agradeço a todos aí pelos comentários que os irmãos têm mandado, pelo apoio, pelas visualizações. Peço que vocês possam compartilhar, para que mais pessoas cheguem a assistir esses vídeos, ajude pessoas a saírem do controle mental dessa seita destrutiva, essa seita de controle da mente. E desde já, de novo, agradeço e que o Pai Celestial, Jeová, abençoe a todos, juntamente com o seu Filho, Jesus Cristo. Fiquem na paz. Até a próxima.